Olá, meus caros e minhas caras, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, no mínimo, melhor do que eu, que estejam com saúde, que estejam com as pessoas que vocês amam, que estejam com a esperança de que tudo isso que nós estamos vivendo vai passar, porque vai passar, tá bom? Eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês nesse nosso primeiro podcast aqui na Rancho Crute sobre a PL 2564. Alguém pode falar? Nossa, PL, um assunto chato, um assunto complicado, mas calma, fica comigo porque eu tentei ao máximo descomplicar para se tornar um assunto simples e entendível para você. E qual é a sua parte? Ficar comigo e prestar atenção, ok? Nós temos visto aí o grande esforço da equipe de enfermagem durante a pandemia. E não é que seja um esforço novo, é um esforço que já é antigo. Só que a pandemia escancarou tudo isso aí. Antes da pandemia, nós víamos profissionais de enfermagem enfrentando já jornadas exaustivas de trabalho, muitas das vezes duplas, onde eles tinham que ter um, dois empregos, até mesmo três, para poder manter o padrão de vida de sua família, para poder sustentar a sua família. E com a pandemia, nós temos sim a pressão psicológica, a pressão emocional, tendo em vista que alguns optaram por deixar suas famílias em casa, seguiram para um isolamento porque tem medo de levar o vírus para casa, eles estão no contato diário com essas pessoas. Então, foi pensando nisso que eu decidi dar uma voz mais organizada a essa categoria. O que eu vou trazer para vocês não é algo novo, não é uma luta de agora. É uma luta já antiga. O que eu fiz foi reunir tudo e fazer aqui essa obra magnífica para a gente. E se as melhorias que eles tanto procuram forem aprovadas, vai resultar em uma vida melhor para essa galera e, consecutivamente, vai resultar em um atendimento de saúde pública melhor para nós, os brasileiros. Eu já quero iniciar te fazendo uma pergunta. Você sabe, no mínimo, uma vontade que a equipe de enfermagem tem? Quando eu falo equipe de enfermagem, estou me referindo ao enfermeiro, bacharelado, estou me referindo ao técnico em enfermagem, estou me referindo ao auxiliar em enfermagem e também ao parteiro ou parteira, tá bom? Se você sabe, no mínimo, uma coisa que eles desejam, pode pausar agora esse podcast e comentar aqui embaixo. Você que não sabe, eu vou te falar agorinha mesmo. Poucas pessoas sabem, e geralmente quem sabe trabalha na área, mas o profissional de enfermagem não possui um piso salarial nacional e não possui também uma carga de trabalho semanal fixada. Então eles querem um piso salarial nacional e querem também uma carga de trabalho semanal fixada em 30 horas. Na prática, funciona assim, a nossa realidade. Vamos supor que nós temos uma enfermeira que mora no Rio Grande do Sul, que trabalha lá em um hospital e, e recebe 7.000 mensais por 38 horas trabalhadas, tá bom? Nós temos uma enfermeira, trabalha no Rio Grande do Sul, recebe 7.000 e trabalha 38 horas semanais. E em contraponto, nós temos uma outra enfermeira que mora no Amazonas, que trabalha 38 horas semanais também, só que recebe 3.000 reais mensais. São números fictícios, tá bom? Só que você consegue entender que há uma discrepância e que ela pode ser muito grande. Se eu trocar esse pode por é, você sente um pouquinho mais de raiva? Então, nós temos uma discrepância que é muito grande dependendo da região brasileira onde esses profissionais trabalham. Vamos supor que eu virei vendedor, estou vendendo maçãs, eu vou lá para coloco minha banquinha na feira e cada pacote de maçã custa R$ 3, porque eu sei o quanto meu negócio precisa para se manter rentável. E chega lá uma cliente com uma boa conversa, nós conversamos e depois ela fala: "Vou levar um pacote de maçã". Eu vou lá e dou um pacote para ela. E ela me paga R$ 2,50. Eu não quero saber se ela teve boa conversa, se ela é filha do General Zebrinha. O meu pacote é R$ 3, porque eu sei o quanto custou. Então o preço mínimo foi R$ 3. Então vocês veem que se não tiver um preço mínimo, não rola o clima do seguinte, do serviço cliente, cliente serviço. Isso fica prejudicado.
Aí a minha cliente usa o bom senso, fala, não, é R$ 3, eu vou pagar R$ 3, porque é o seguinte, ele resolveu um problema que eu agrego muito valor, porque eu queria comer maçãs e ele resolveu esse meu problema. E quando nós olhamos para a enfermagem, nós vemos que as pessoas agregam sim valor a essa profissão, só que é apenas valor sentimental. E na hora de agregar o valor financeiro, o valor de cash, elas dão para trás. Elas se omitem. E eu vou falar isso com dados mais para frente para vocês. Só que por hora, para vocês terem uma ideia da discrepância salarial, o presidente do Corinthians Sergipe, o Conrado Marques, disse em uma entrevista que a média salarial de enfermeiros do estado dele, do Sergipe, é de R$ 2.300 a R$ 2.500 mensais, com carga horária de trabalho de 44 horas semanais. E técnicos e auxiliares ganham, em média, um salário mínimo, que está em torno aí hoje de R$ 1.100. E se nós olharmos aqui para o Sudeste, para São Paulo, a média salarial da enfermeira bacharelado está em torno de R$ 4.716. E no Rio de Janeiro, gira em torno de R$ 3.191. Se nós pegarmos aí a diferença do que o enfermeiro ganha aqui em São Paulo e quanto o enfermeiro ganha em Sergipe, por exemplo, dá uma diferença de mais de R$ 2.000 mensais. E se nós multiplicarmos 2 por 12, que é o ano, dá uma diferença de mais de 24 mil anual. E isso ocorre porque não tem um plano nacional que fale, olha, o mínimo é tanto. O que há são consensos regionais mediados pelos CORENs, que são os Conselhos Regionais de Enfermagem. Cada estado tem o seu conselho. O Conselho de São Paulo fala que é tanto. Então, as instituições vão seguir essa base. Só que o do Amazonas fala, não, aqui é tanto. Então, as instituições de lá vão seguir essa base. Agora, olha, se nós pegarmos um primo dessa galera, que também é profissional de saúde, o médico, a medicina possui riscos semelhantes ao da enfermagem, o químico, o biológico, e até podemos dizer que a enfermagem possui um risco a mais, que é o ergonômico. Ela que lida com a posição do cliente, são eles quem dão banho, são eles quem fazem todo o cuidado pequeno do cliente, né, no dia a dia. E os médicos possuem um piso salarial nacional e uma carga de trabalho semanal fixada, enquanto os enfermeiros não possuem. E os enfermeiros afirmam que esse direito é garantido pela Constituição. Eles usam o artigo 7º, inciso 5º, que diz que é direito do trabalhador um piso salarial nacional proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Foi pensando nisso que o senador, o Fabiano Contarato, não é Contarrato, tá bom, gente? Eu também pensei nisso, criou o PL 2564 de 2020, que diz respeito à fixação de uma carga horária semanal de trabalho em 30 horas e um piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem. Ele foi bem espertinho e aproveitou que 2020 foi considerado o ano da enfermagem pela OMS. E realmente, foi o ano. E 2021 está sendo o ano também. Profissionais, vocês são tops. Para você entender certinho como é que está o trajeto desse projeto, você tem que saber um pouquinho sobre o nosso sistema político brasileiro. Porque eu falei que esse projeto é de 2020, nós estamos em 2021 e não foi resolvido ainda, tá lá para ser voltado. Por que essa demora toda? Então, nosso sistema político responde para você, tá? Ele é um projeto, ainda não foi resolvido. Ele não ganhou checkmate ainda e também não foi promovido a lei. Está lá para ser resolvido. E se você quiser ficar bravo pela demora, fica bravo pela outra demora, porque tem um projeto que é mais antigo que esse que está lá há décadas, alone em algum papel esquecido e está lá para ser votado. Pronto, falei, o peito está vazio, a alma está sã, o corpo está leve e vamos seguir. Falando de sistema político brasileiro, cada estado e o Distrito Federal possuem 3 senadores. Nós temos aí 26 estados e um Distrito Federal, totalizando 27 vezes 3, que é o número de senadores. Nós temos 81 senadores, 81 carinhas de terno, que tem por função formar o Senado, e o Senado representa os estados. E somado ao Senado nós temos a Câmara dos Deputados Federais,
que são em número de 513 carinhas de terno também. 513 deputados federais que têm por função representar o povo e legislar sobre assuntos de interesse nacional. O Senado, mais a Câmara dos Deputados Federais, formam o nosso Congresso Nacional, que exerce o poder legislativo juntamente com o Tribunal de Contas da União. Agora me responda, por que é que um projeto que fala de profissão, que fala de população, saiu do Senado, que tem por função representar os estados, ao invés do mais comum, que seria vê-lo sair da Câmara dos Deputados Federais? Bom, tem uma resposta, tá aí para você. Sinta-se provocado, se quiser me xingar, fique à vontade aqui nos comentários, tá bom? E se quando eu falei de legislativo você lembrou de judiciário ou executivo? Sim, esse é o caminho. Bora dar um Google aqui, um Google amigo, para descobrir o que é que faz o nosso poder legislativo. Eu achei aqui o primeiro, tá falando na Wikipédia. O poder legislativo é o poder do Estado ao qual, seguindo o princípio da separação dos poderes, é atribuída a função legislativa. Falou tudo, mas não disse nada. Não entendi nada. Bora pro segundo. Portal da Câmara dos Deputados. Uou. Fala o seguinte. O Congresso Nacional tem como principais responsabilidades elaborar as leis e proceder às fiscalizações contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades administrativas, direta e indireta. Essa definição está mais entendível. Ou seja, o poder legislativo cria, aprova ou rejeita leis, fiscaliza a proposta do governo, executivo, né, e todo o comportamento orçamentário do governo. Por que eu não falei isso antes para você? Porque isso aqui é política. Simplesmente entenda isso. Queria ser político, mas político eu não posso ser, pois político fala bonito e isso eu não sei fazer. E me faça, por gentileza, a obrigação de prestar atenção aqui. O legislativo tem por função criar leis que satisfaçam as necessidades da população. Mas as leis, antes de serem leis, elas são projetos de leis. Antes de ser Goku, é Gohan. E esse é o estado dessa PL 2564, ela ainda é Gohan. Agora você já sabe de onde partiu essa PL, partiu do Senado, já sabe de qual poder o legislativo, então você já pode sair por aí tweetando e criticando os deputados federais. É brincadeira, aqui é tudo feito na ordem, nós não incitamos coisas como essa. Agora o que você talvez não saiba é que uma casa, o Senado, depende da outra casa, a Câmara dos Deputados Federais. Como assim? Se uma proposta sair do Senado, for criada no Senado e for aprovada no Senado, ela tem que ser revisada pela Câmara dos Deputados Federais. E se uma proposta partir da Câmara, ela tem que ser revisada no Senado. Então uma casa funciona como fiscalizadora da outra. E isso explica por que é que projetos andam devagar, porque como eu falei para vocês, é um processo para cada casa. Uma casa aprovou, vai ter que ser revisada na outra, e isso leva tempo. Mas se você pensa que uma PL, essa PL em específico foi criada no Senado, partiu para o plenário, foi votada pelos 81 carinhas de terno e depois já seguiu para... Melhor, irá seguir para a Câmara, você está muito enganado. Desculpa, caiu no golpe. Tem um maior rolê até chegar na casa revisora. A história é a seguinte, o Contarato acordou de manhã e disse, nossa, tive uma ideia, pimba, fez lá o seu rascunho e entregou em uma repartição do Senado chamada Secretaria-Geral da Mesa. É a mesa quem define por qual comissão temática vai passar um projeto. E ela definiu por qual comissão temática ia passar esse projeto e tá lá, tá na comissão temática ainda. E ainda bem que eles têm um jogador de futebol lá na Secretaria-Geral da Mesa, porque ele sabe passar muito bem as bolas. Se você não entendeu qual foi a piada, não tenho culpa, se vire. E a comissão temática é formada por deputados federais, e como o próprio nome diz, ela tem tema. Talvez você já tenha ouvido falar em CRE, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nunca ouviu? Eu também nunca tinha ouvido, mas tá aí. E é aqui nessas comissões onde o filho chora e a mãe não vê, porque é o seguinte, essas comissões passam na TV Câmara, só que, no entanto, não possuem tanta visibilidade na mídia, a não ser a CPI, né, da Covid, que quer aí iniciar um processo de impeachment contra o presidente, verdade seja dita.
E esses deputados federais que compõem essa comissão temática, eles elegem um relator. O relator é quem fala se o projeto é uma boa ou se não é uma boa. E o relator é aquele que fica quietinho na sala de aula vendo toda a treta. E quando o professor chega, ele fala: Professor, o Enzo falou mal de você, amarrou a minha mochila na cadeira e eu não gostei disso. Vamos cancelar ele. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira na parte, o Enzo nunca faria isso. O fato é, o relator defende a aprovação ou não aprovação da PL. Pronto. E nesse caso, a PL 2564 já tem sua relatora, a senadora Zenaide Maia, que tem que tomar uma posição. E ela já tem dado indícios de qual lado está pendendo. Um dos grandes impasses desse projeto é de onde vai vir a grana para pagar a mais a esses profissionais de saúde. E a respeito disso, ela disse algo que vale a pena eu comentar aqui. Em uma entrevista concedida ao programa Argumento, a senadora atrelou o recurso necessário para gerar mais caixa para esses profissionais a então uma possível reforma tributária. Sim, é um tema que está em alta aí, nós vamos ver o que é que vai dar isso. E falou também sobre atrelar esse tema a uma possível taxação de grandes fortunas. E sim, ela tirou para todo o lado. E não apenas ela é a favor dessa medida. O próprio autor da proposta, Fabiano Contarato, ele se mostrou a favor da taxação de grandes fortunas. Ele tuitou o seguinte: reforma tributária justa tem que taxar grandes fortunas. Os pobres e a classe média pagam pesadíssimos impostos, proporcionalmente aos mais ricos. O país precisa acabar com essa distorção que amplia o fosso social e a desigualdade de renda. Taxar grandes fortunas, sim. Eu preciso chamar a atenção de vocês para 4 pontos a respeito dessa posição política desses dois senadores. O primeiro ponto é o seguinte: é a conexão que faz de uma proposta e outra. Se realmente esses projetos forem associados, a taxação de grandes fortunas associada aí à PL 2564, quem votar contra a PL 2564 por conta dessa proposta que pode estar nela, vai ser demonizado. Essa é a verdade. Quando na verdade a taxação de grandes fortunas é uma medida que o governo encontra para tirar mais recursos da população brasileira. E o segundo ponto é o incentivo governamental que a taxação de grandes fortunas traz. Nós vimos recentemente que mais de 20 mil argentinos fizeram pedido de residência fora do seu país, fora da Argentina. Resumindo então em fuga de capital. Isso que traz a taxação de grandes fortunas. E os grandes ricos indo embora da Argentina, o que aconteceu? Foi embora os empregos também. Porque no final o que importa dos ricos são as ideias deles que vai nos trazer grana. O terceiro ponto é o esforço para manter a mentalidade. O seguinte, manter a mentalidade de que as grandes empresas são os parasitas do Estado e de que o Estado é o grande gerador de riquezas, quando na verdade é ao contrário. Quem gera riqueza somos eu e você. É a população. O Estado apenas administra essa riqueza. E se tivesse fazendo bem feito, não seria necessário fazer um movimento para poder captar mais recursos da população brasileira, com a desculpa de estarem favorecendo os desfavorecidos. E o quarto ponto, para ele se sentir provocado e responder esse podcast, é o seguinte: por que é que eles não consideraram juntar as suas forças, juntar a sua posição para acabar com os 100 mil reais que mais de 8 mil juízes recebem mensalmente aqui no Brasil? E acabar com esse estrondoso salário que está acima do teto do funcionalismo público. Sinta-se provocado, está aí para vocês verem, porque gastar 800 milhões apenas com juízes não é comum. Sintam-se provocados, estou aqui com o peito limpo. Sem provocações, depois que a nossa relatora tomar sua posição, que nós sabemos para onde está pendendo, ela vai falar o seguinte para a comissão: eu apoio esse projeto, eu acho que é uma boa a gente entrar nele, hein? E a comissão vai falar: eu tô com você, eu acho que você tá certo. Outros podem falar: não, eu não quero não, tá? Tira meu nome daí, eu não vou assinar nada. E sendo aprovado pela comissão, segue para a CCJ. Você sabe que a CCJ, essa também é uma comissão temática. Nós temos várias aí no Senado. Uma comissão temática de Constituição, Cidadania e Justiça. E é ela quem define se um texto é constitucional ou não, se respeita a nossa Constituição de 88. Sendo aprovado pela CCJ, já era, cara. O texto pode seguir para o plenário que vai ser votado lá e é nóis. Brincadeira, você pensa que é tão simples assim? Realmente, o trajeto é só que lá no Senado
você não pode esquecer que tem 81 carinhas de terno e que esses 81 carinhas de terno precisam votar e que desses 81, pelo menos 41 tem que ser a favor. Aí depois, se eles votarem, se for mais de 41 carinhas, beleza, foi aprovada lá, então vai seguir para a Câmara dos Deputados Federais. E se eu te falar que o corre de uma PL parecida com essa já foi feito? What, man? Yeah. Um projeto de lei do Senado que queria também fixar a carga horária de trabalho da enfermagem em 30 horas semanais foi aprovado no Senado e partiu para a Câmara. Sabe desde quando que está lá na Câmara? Desde... não pausou seu podcast, foi o que parei de falar mesmo. Está lá desde 2000. Gente, isso é mais velho que eu. Mais velho que eu, está lá há mais de 2 décadas para ser resolvido e até agora nada. É de autoria do ex-senador Lúcio Alcântara. Teve início no Senado, que era denominado PLS 161, e na Câmara passou a ser chamado de PL 2295 de 2000. E o último estado dessa PL foi visto no dia 8 de janeiro de 2007. Estava lá, aguardando resposta da Câmara dos Deputados. Ainda esperamos. E nós vemos que tem pessoas que tomam posições e que trazem esse tema à tona. Eu faço questão de trazer o nome de algumas aqui. Nós tivemos em 2012 Paulo Bauer, que lembrou. Também nós tivemos a ex-senadora Vanessa Graziotin em 2013, que defendeu a aprovação do projeto. Nós podemos pegar ainda a fala do deputado Célio Studar em 2019 e também do senador Paulo Paim, que pediu recentemente para a Câmara aprovar a PL 2295, originada da PLS 161. Ele chegou lá e falou: e aí, vamos aprovar essa bagaça ou não vamos? Já foi colocado pedido de urgência nessa PL 2295 para ela ser votada e foi retirada. Eu não entendi nada dessa parte, mas foi retirada pelo próprio membro do partido que pediu para colocar urgência. E está lá, a Alone, sozinha. E continuando o trajeto da PL 2564 na Câmara. Depois do Senado, vai partir para a Câmara. Não está na Câmara ainda. A PL 2295, sim, essa está na Câmara, mas a PL 2564 não está na Câmara ainda. Na Câmara, o presidente, o senhor Arthur Lira, ele pode pedir para que o texto passe ainda por algumas comissões. E vai ser toda aquela burocracia lá que eu já falei para vocês, e que pode acabar alterando o texto, e se ele for alterado, volta para o Senado. Mas passando pelas comissões e aceito, os deputados vão votar. E é aqui que o bicho pega, cara. Porque são 513 carinhos de terno preto. São 513 deputados e é preciso da maioria. E se a maioria aprovar, vai seguir para o presidente da República, que pode aprovar com a sua canetada BIC, que custa R$ 1,99, ou simplesmente pode rasgar o papel. Mas se rasgar o papel, calma, chama o Congresso que ele é capaz de reverter. Agora, falando de número, falando de cash, porque isso também importa. Se tudo ocorrer bem e se a Câmara não alterar o texto e a comissão agora pela qual o texto está passando no Senado não alterar o texto também, esses profissionais vão ter aí um aumento no salário, um aumento significativo. O enfermeiro passaria a ganhar R$ 7.315, o técnico em enfermagem passaria a ganhar R$ 5.120 e auxiliar e parteiro ganhariam no mínimo R$ 3.657. Todos esses valores referentes a uma carga horária de trabalho semanal de 30 horas. E se você viu muito sentido no que eu falei aqui, e caso decida ajudar na conquista desse pessoal, você pode votar na pesquisa pública que está tendo lá no site do Senado Federal. É só você digitar no Google PL 2564 Senado Federal, que já vai aparecer a matéria para você. Hoje, no dia 12 de junho, enquanto eu gravo esse podcast, os números são de 984.316 votos a favor contra 5.038 votos. E pois bem, agora chega ao fim o nosso primeiro podcast e eu faço questão de lembrar os esforços que esses profissionais de saúde fizeram, os que já se foram, né, e os que fazem para dar maior qualidade de vida a nós, para melhorar a nossa vida. E destacar a coragem que eles têm, porque, como disse um de meus amigos que é técnico em enfermagem, aqui é vai ou racha.
Se você gostou, pode deixar o seu like aí, se inscreve aqui que vai ter mais temas de políticas de saúde pública, em especial aqui no Brasil. Falou, é nóis!